No próximo ano, que está iniciando agora, nós estamos entrando no ano hebraico, no calendário de Deus, é 5.777. 5 é o número da graça. 777, acredito que você sabe, é triplo completamento. Talvez signifique o término da era da graça. Além disso, não temos o hábito de escrever os anos por completo. E nem os judeus, eles abreviam, por isso normalmente não falam 5, porque é sempre 5. O 5 indica 5.000, por isso eles o retiram. Assim, o ano em seu sistema é o ano 777. Ou seja, se Deus gosta de números, padrões e coisas proféticas que obviamente gosta, esse será o ano 777 começando agora, o ano do Messias de acordo com os judeus. Infelizmente, para os judeus que ainda não acreditam no Novo Testamento e que o Messias já veio a primeira vez, eles vão estar procurando pelo Messias errado. Eles irão temporariamente colocar sua fé e confiar no Messias falso. Mas nós oramos por eles para que o Evangelho os alcance. Mas eles acreditam que esse próximo ano, esse ano em que já estamos, é o ano em que o Messias deverá se apresentar. Apocalipse 12 diz, um grande sinal. Nós podemos dizer que nenhum sinal foi chamado grande na Bíblia, mas esse é chamado grande sinal, um mega sinal. Nós podemos dizer que esse é o maior sinal porque nenhum outro sinal celeste recebeu maior atenção e tantos detalhes. Nós vemos por alto, lemos rapidamente, mas não faremos assim hoje. Eu vou mostrar porque é tão importante, porque o tempo está bem próximo, o tempo definitivamente está muito próximo para o seu cumprimento. Um grande sinal apareceu no céu, uma mulher vestida do sol com a lua sob seus pés e sobre a cabeça 12 estrelas. Isso não se refere a uma mulher flutuando pelo céu. A mais simples e literal interpretação é a constelação Virgem, que terá o sol sobre a cabeça, a lua sob os pés e 12 estrelas, 9 da constelação de Leão. É uma conjunção de Mercúrio, Marte e Vênus sobre a cabeça, que somam 12 estrelas em 23 de setembro de 2017. Guarde essa data, 23 de setembro de 2017. Guarde esta data, de 23 a 24. O dia no calendário hebraico inicia ao entardecer do dia 23 ao entardecer do dia 24. O dia deles começa de noite, indo para o dia. O nosso dia vai do dia e termina à noite, certo? Porque quando se é gentil e não conhece a Deus, você começa na luz e se dirige para a escuridão, mas quando se é povo de Deus, começa na escuridão e caminha para o dia. Faz sentido? Qual a raridade disso? Isso nunca aconteceu antes em nossa existência. De fato, a última vez que aconteceu foi há 5.932 anos, e isso seria em nosso calendário gregoriano, 5 de agosto de 3.915 a.C., aproximadamente a época em que Adão e Eva andaram sobre a terra. Então, esse sinal, a última vez que apareceu, parece coincidir com Adão e Eva sendo ensinados sobre a mulher, que teria dores de parto ao dar à luz e que a serpente feriria o calcanhar de sua semente. Mas a sua semente, o Messias que viria, lhe pisaria o calcanhar. Lembram disso? Nós vamos voltar nisso, mas quando isso era dito, e também lhes foi dito que o sol, lua e estrelas serviriam de moedim, para apontar os tempos, quando isso estava sendo dito, havia um sinal no céu que se parecia com isso e nunca mais aconteceu, e está para acontecer em menos de 360 dias. Então, vamos colocar isso no mapa. Vocês sabem que ensinamos sobre as luas de sangue e os outros 2 eclipses solares. As 4 luas de sangue começaram na Páscoa, 15 de abril de 2014, e 2 dias antes desse grande sinal da mulher no céu, vestida do sol e a lua sob os pés, adornada com 12 estrelas na cabeça. 2 dias antes disso é a festa das trombetas. A festa das trombetas é o quê? Nós acabamos de aprender profeticamente a próxima coisa que Jesus vai cumprir. Ele já cumpriu 4 festas e a próxima festa, a quinta, que ele vai cumprir, o próximo evento deverá ser a ressurreição dos mortos e o arrebatamento dos santos. Então, se vai acontecer, deve acontecer na festa das trombetas. A próxima festa das trombetas vai ter início 2 dias antes, de 20 a 22 de setembro. Se você contar essas 2 datas, a distância entre essas duas, alguém quer chutar essa diferença? Desde o primeiro eclipse lunar, lua de sangue, até a festa das trombetas no próximo ano, 2017,
Ah, vocês conhecem esse número. Isaac Newton considerou esse número e muitos outros cristãos calcularam 1.260 dias. Eu não estou inventando isso. Ponha na sua calculadora. Isso está escrito nos céus. Se você quer um sinal, isso não é religiosidade, não é falsificação. Isso não é algo inventado, isso foi previamente planejado quando Deus pôs as estrelas em órbita. Isso foi previamente planejado de modo a mostrar 1.260 dias, um número que vemos muitas vezes. Apocalipse 12. E a mulher fugiu para o deserto, onde Deus preparou um lugar para a sustentar por 1.260 dias. E vejam, eu creio que esse padrão se repete. Você pergunta, por que ele aparece ali? Porque eu creio que seja o primeiro lote, depois virá outro e depois outro. Agora veja o intervalo entre a mulher no céu. Bem, a mulher no céu, ela tem todos esses sinais. E também está dando à luz. Lembram disso? Em Apocalipse 12, ela está dando à luz, mas se ela deve dar à luz em torno daquela data, então algo importante deve ter acontecido 9 meses antes. Chama-se concepção. Eu não sei o que vai acontecer, mas vou te dizer a data. Contando 9 meses de 23 de setembro, e vamos ver se algo acontece. Ponha no calendário. Por volta dessa data, nós deveremos ver a concepção, que cai em 23 de dezembro de 2016. Eu tenho um amigo com um canal no YouTube. Você pode checar seu canal, chama-se Cutting Edge 2 e ele posiciona a data ainda antes. Ele diz que a concepção se dá em 20 de novembro baseado em linhas desenhadas na constelação. Eu não sei se podemos desenhar linhas no céu desse jeito, mas eu vou manter isso simples. 9 meses, 23 de dezembro. Amigos, você tem planos de ficar por aqui mais 50 anos? Você está vivendo como se tivesse mais 30 anos para viver? Eu nunca previ quando o arrebatamento vai acontecer, não estou marcando data. Estou mostrando padrões e cumprimentos, um cumprimento muito provável de Apocalipse 12. Vamos fazer mais um. Se você voltar 8 meses da festa das trombetas, que deve começar 20 de setembro, 8 meses, vamos contar. 8 é o número do recomeço, muito incomum, um dia muito interessante. Todos devem conhecer 8 meses antes daquela data, o novo presidente assume o comando em 20 de janeiro de 2017. Há camadas e mais camadas. Não vamos apenas olhar figuras. Quero que você abra sua Bíblia comigo. Eu vou mostrar o que Jacob Prinsloo escreveu em seu livro Na Estrada de Deus para o Fim. Ele também tem um canal no YouTube, creio que se chama Cutting Edge. Cutting Edge 2. Ele calculou assim, eu vou apenas apresentar a vocês, ok? Há um sinal da mulher no céu. Muitos de nós, mestres em profecias, concordamos hoje que essa é a única coisa acontecendo no céu, desde 6.000 anos, que poderia cumprir Apocalipse 12. Júpiter é o maior planeta em nosso sistema solar, é chamado de planeta rei. É o símbolo do próprio rei. Júpiter entra no abdômen, útero de Virgem, celestialmente falando. Falando por diagrama, ok? Porque não há linhas no céu. Se desenharmos essas linhas, Júpiter entra no útero em 20 de novembro de 2016. Talvez essa seja a concepção. E sai de Virgem. Isso significa que se desenharmos uma linha no céu, ele deixa o útero em 9 de setembro de 2017. Será esse o nascimento? Pode ser o arrebatamento da igreja, por exemplo? De acordo com o modelo de Jacob Prinsloo. E o cumprimento de Apocalipse 12 aconteceria entre 23 e 24 de setembro de 2017. Há mais uma coisa, são camadas sobre camadas. Nessa data, há um cometa se aproximando da Lua. Eu não sei se é possível ter mais sinais assim desde Adão e Eva. O que tem esse cometa? Eu fiquei pensando se deveria compartilhar isso, pois já está nos noticiários de hoje. Estava pesquisando sobre esse cometa e ele está nos noticiários hoje, desde que levantamos hoje cedo, certo? Eu tenho que comentar sobre esse cometa. Ouçam as peculiaridades desse cometa. Acontece de ser um cometa que a Agência Espacial Europeia decidiu enviar uma sonda espacial.
12 anos atrás. Eu não estou inventando isso. Em 2 de março de 2004, a Europa lançou a sonda espacial Rosetta para encontrar-se com o cometa 67P, e onde nós vimos o 67 antes, 1967, profético. Jerusalém foi resgatada há 50 anos, é chamado de cometa da família de Júpiter. Eu pesquisei, é um cometa da família Júpiter. Não significa que ele tenha alguma relação com Júpiter, mas é a sua definição astronômica, é um cometa da família Júpiter, e Júpiter representa o rei. Está viajando a 38 km por segundo, eu acho que é segundo, e fomos capazes de nos aproximar dele a 38 km por segundo. Isso é bem legal. Em 10 de setembro de 2014, a Rosetta entrou na órbita do cometa. Em 12 de novembro, o Lander Philae do Rosetta, que significa amigo como Filadélfia, pousou. Nós enviamos uma sonda que pousou nesse cometa. E ontem, 30 de setembro de 2016, o Rosetta quebrou caindo no cometa, finalizando 12 anos de missão. E estou pregando sobre isso hoje, em 23 de setembro do próximo ano. Esse cometa, que foi estudado pela Agência Espacial Europeia, que tem um nome peculiar, que rima com 1967, estará em conjunção com a Lua, passando pelos pés de Virgem após 50 anos, um jubileu desde 1967. O que isso significa, eu não sei, mas esse é o meu amigo Lou Vega que colocou em seu site. E eu pensei, está nos noticiários, é outro sinal celestial, não é possível termos tantos sinais. Enquanto vivermos, eu não creio que haverá um sinal tão grande quanto este. Apocalipse 12, vamos ler. Eu vou ler para vocês. Há algumas passagens para mostrar. O que vamos fazer agora é harmonizar com as Escrituras. O que isso tudo significa? Apareceu no céu um sinal extraordinário, uma mulher vestida do sol, a lua debaixo dos seus pés e sobre a cabeça 12 estrelas. Ela estava grávida e gritava de dor, pois estava para dar à luz. Lembram disso? Dores de parto. O que queremos fazer é descobrir alguma outra mulher em dores de parto na Bíblia. Para dar à luz, então apareceu no céu outro sinal, um enorme dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, tendo sobre as cabeças 7 coroas. Essa é a parte que temos ignorado. Não temos falado sobre o que é o dragão. Nós estamos falando da virgem, falamos da criança, mas não falamos muito do dragão. O que ele faz? Sua cauda arrastou consigo um terço das estrelas do céu, lançando-as na terra. Ei, onde eu já li isso antes? Que tal o restante de Apocalipse? Se você estudar as 4 horas dos 22 eventos futuros do Apocalipse, nós sabemos que isso será chuva de meteoros ao final do 6º selo e haverá impacto de meteoros no julgamento da trombeta. E haverá mais impacto de meteoros nos julgamentos das taças. De onde vêm todos esses meteoros? Apocalipse 12 diz que quando todos esses sinais estiverem acontecendo, algo vai se aproximar e atirará um terço das estrelas, lançando-as para a terra. Essas não são estrelas como o Sol, ou grandes estrelas como elas. Se você lança o Sol sobre a Terra desapareceria, porque o Sol é muito maior. Essas estrelas caindo sobre a Terra só podem ser meteoritos, porque nós chamamos os meteoritos de estrelas cadentes. Você consegue ver o Apocalipse começar a fazer sentido agora? Então algo virá que nós ainda não falamos a respeito, atira todos esses fragmentos para a atmosfera terrestre e começa a derreter a Terra, totalmente em linha com os 22 eventos preditos no Apocalipse. O texto continua, ela deu à luz um filho, um homem que governará todas as nações com cetro de ferro. Seu filho foi arrebatado para junto de Deus e de seu trono, onde eu já ouvi o termo arrebatado antes. O arrebatamento. Agora nós temos um sinal no céu, algo que vai perturbar alguns detritos, alguns meteoritos ou asteroides que vão auxiliar no cumprimento do resto de Apocalipse. E em torno daquele tempo há alguém que será arrebatado. A questão é quem? Quem é arrebatado? Muitos teólogos debatem sobre isso, mas eu quero tentar esclarecer isso agora. A mulher fugiu para o deserto, para um lugar que lhe havia sido preparado por Deus, para que ali a sustentassem durante 1260 dias. Há tanto um sentido terreno como espiritual para as Escrituras. Das duas aplicações, nós vamos começar com a espiritual, pois estamos falando de sinais nos céus.
Sinais celestes. A mulher é uma entidade coletiva se referindo a Israel. Está correto? A maioria das pessoas acreditam, certo? Teólogos acreditam que a mulher representa Israel. Israel é um corpo de pessoas representado por um símbolo, a mulher. O dragão é uma entidade coletiva. Quem é que vai perseguir a mulher? Nós estamos falando da terra agora, falando sobre a terra. Os judeus vão fugir do exército do anticristo. O sistema da besta, a nova ordem mundial que será antissemita, que irá contra os judeus. Eles virão coletivamente perseguir os judeus e eles acharão um lugar seguro na Jordânia. Em Petra, no deserto, correto? Então a mulher é um coletivo, o dragão é um coletivo. E agora a pergunta é, quem é a criança? E muitas pessoas ensinam. Eu ouvi meu maravilhoso pastor há 20 anos recebeu um grande pastor para nos ensinar sobre o fim dos tempos. Mas ele ensinou conforme a luz que tinha. Eu não o chamo de falso profeta porque não tinha tudo certinho. Eu creio que todos estão progredindo em seu conhecimento. E ao nos aproximarmos do fim dos tempos, nós colocamos nos ombros daqueles que vieram antes de nós. Isso é o que eu realmente não gosto nesses briguentos do YouTube e nas mídias sociais, porque eles desrespeitam aqueles que têm revelação, eles desrespeitam qualquer um que tenha algo errado e aplicam essa etiqueta, falso, e esse falso padrão de perfeição sobre eles. Eu posso dizer que meu antigo pastor não acertou tudo. Ele não sabia o que eram essas coisas. Ele disse que a criança deveria ser Jesus. Mas se você harmonizar as escrituras e aplicar a interpretação estrita da Bíblia, você tem uma entidade coletiva, outra entidade coletiva, como o terceiro seria um indivíduo. E não apenas isso, a criança deve ser uma entidade coletiva que é a igreja. E diz que a criança é arrebatada. Em outras palavras, a igreja é arrebatada. Como poderia ser Jesus a ser arrebatado? Porque Jesus não foi arrebatado para ser protegido da perseguição do diabo. Jesus nunca fugiu do diabo. Jesus derrotou o diabo e, em vitória, ele ascendeu ao céu. É uma figura totalmente diferente desta figura em que Satanás vomita sobre a mulher e a criança, que nasceu da mulher. Quem? A igreja veio da religião judaica. Todos os primeiros cristãos eram pessoas judias, todos os apóstolos, todos os escritores do Novo Testamento eram judeus. Os judeus deram à luz à igreja. Quando o diabo vem no período da ira, na tribulação, a igreja é arrebatada. Essa passagem parece ligar o sinal de Apocalipse 12 com o arrebatamento da igreja. Estou dizendo que tem que ser na próxima festa das trombetas? Claro que não. Eu não marco datas. Mas estou dizendo que seria bom a igreja acordar agora. Se nós somos chamados as 10 virgens que dormem, eu estou soando a trombeta. Igreja, acorde. O noivo está vindo. Pode até demorar 3 anos e meio para vir. Pode até demorar mais 7 anos. Estou dizendo, é tempo de viver como se ele fosse voltar muito em breve. É muito provável que tenhamos o cumprimento de Apocalipse 12 no próximo ano. O deserto é Petra, na Jordânia. Há muitas passagens para corroborar isso. Eu não posso mostrar agora. Nós temos muitos outros ensinos sobre o fim dos tempos que explicam isso. Vamos harmonizar com algumas passagens. Podemos fazer isso? Eu guardei isso por muito tempo. Vamos lá? Gênesis 3, 14 e 15. Onde encontramos uma mulher grávida em dores de parto? Vamos voltar até o começo. Gênesis 3, e porém, inimizade entre ti, serpente e a mulher, e entre a tua semente e a semente dela. Quem é a semente dela? O Messias. Quem é a semente da serpente? O anticristo, que também é chamado em Apocalipse de dragão. Ele te ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Interessante. Se são sinais nos céus, nós temos muitas descrições sobre o que vai acontecer acima de nossas cabeças. Para a mulher ele disse, irei multiplicar grandemente sua dor no parto, e em meio a dores terás filho. Então vamos verificar o significado celeste agora, de Apocalipse 12.
A única mulher no céu é a constelação de Virgem. O filho da mulher é o planeta Rei Júpiter. A criança que entra no útero. A propósito, isso nunca aconteceu antes. Júpiter vai permanecer no útero por quase 10 meses. Esse deve ser o maior período de gestação permitido. Júpiter normalmente atravessa direto, mas no próximo ano, quando Júpiter entrar desde novembro deste ano, Júpiter dará voltas, voltas e mais voltas como um pequeno bebê e não vai sair do útero até que este sinal tenha se cumprido. Estranho, coisas estranhas, olhem para cima, Jesus disse quando todas essas coisas acontecerem, ele disse, olhem para cima, porque será que ele disse isso? A semente de Satanás é o dragão, eu diria que por ora é um objeto desconhecido. Ninguém sabe. Nós sabemos que há mais um elemento nesta profecia, mas não temos certeza e muitos o chamam de planeta X. Eu penso que é uma conjectura válida porque algum corpo, algum outro planeta veio durante o tempo da crucificação de Jesus e bloqueou o Sol por 3 horas. A Lua não consegue bloquear o Sol nem por 8 minutos. 7 minutos e 30 segundos, talvez no máximo. Outro objeto bloqueou o Sol. Quando Jesus foi crucificado, então há um sinal celeste no nascimento de Jesus, um sinal celeste em sua crucificação, e nós acreditamos que há um sinal celeste para o próximo evento agendado, que deve ser o arrebatamento e o início da tribulação. E o esmagar da cabeça e a ferida no calcanhar é muito interessante, porque, se colocarmos essas coisas como interpretação das coisas que estão acontecendo na astronomia, isso significaria que a parte de cima desse objeto desconhecido colidiria com a parte de baixo de Júpiter, resultando numa corrente de fragmentos quando só. Isso já aconteceu antes. Você sabia que Júpiter foi atingido pelo cometa Shoemaker? Shoemaker, você sabe o que isso significa? Shoemaker, sapateiro. E onde ele deveria atingir? O calcanhar. E o sapateiro atingiu o calcanhar do planeta Rei já uma vez. Então, o que aconteceu? O cometa Shoemaker-Levy 9 se despedaçou em julho de 1992 e seus fragmentos colidiram com Júpiter em seu hemisfério sul entre 16 e 22 de julho de 1994. Numa velocidade de 60 km por segundo, as cicatrizes salientes eram visíveis da Terra e duraram vários meses. Isso já aconteceu antes, lembram? Padrões são proféticos, a história é profecia. Shoemaker pode ser profético, esboçando o calcanhar do rei? Quão incrível é Deus! Todos esses nomes, eu creio, são proféticos, então, o que o sinal está nos dizendo? Harmonizando com Jeremias, vamos ver o que acontece quando uma mulher está dando à luz. Pergunte e veja, pode um homem dar à luz? Porque vejo, então, todos os homens com as mãos no estômago? Como uma mulher em trabalho de parto? Porque estão pálidos todos os rostos do que Jeremias 30 está falando. Você vai reconhecer isso agora mesmo. Ah, que grande é aquele dia e não há outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó, ele, porém, será livre dela. Do que ele está falando? A mulher em trabalho de parto que encontramos em Apocalipse 12 é explicada em Jeremias 30 como o início da angústia de Jacó. Quanto tempo isso vai durar? A maioria dos mestres em profecias acreditam em 7 anos, então apenas fazemos as contas, 2017 mais 7, 2024. Será por volta dessa época que Jesus vai voltar para os judeus. Eu acredito que seja possível que o tempo da angústia de Jacó seja igual ao verdadeiro tempo de angústia de Jacó. E esse tempo não é de 7 anos, o seu tempo de angústia pelas 2 esposas cuidando das ovelhas. Desde que fugiu de Esaú, tudo isso soma o número dos judeus, 22, de 2017 mais 22, 2039. Eu não sei se vamos sobreviver tanto tempo. Hoje é o nosso culto de aniversário. Hoje começa o novo ano no calendário judaico. Hoje a internet está sendo entregue pelos Estados Unidos para as Nações Unidas. Você sabe por quê? Porque os Estados Unidos têm uma lei chamada a Primeira Emenda que garante liberdade de expressão.
Enquanto a internet estiver sob o poder dos Estados Unidos, estará sempre protegida pela primeira emenda. Você pode dizer o que quiser, mas se você o remove da estrutura legal e proteção da primeira emenda e o entrega à ONU, você pode começar a censurar as pessoas que têm opiniões que os globalistas não concordam. Isso aconteceu hoje. Quanto mais podemos durar, podemos ir até 2040? Eu não sei, eu acho pouco provável, eu estou inclinado, embora eu creia nos 22 anos, eu creio que esses 22 anos da angústia de Jacó já começou, certo? Mas outra hora nós podemos estudar isso, será livre dela. Você entrará na angústia de Jacó, Israel vai, mas será livre dela. O que isso significa? O Messias trará para ele salvação na tribulação. Jeremias 30 liga o sinal de Apocalipse 12 com o começo da angústia de Jacó e depois a salvação dos judeus. Outra, Isaías 21. Dura visão me foi anunciada. O pérfido procede perfidamente. E o destruidor anda destruindo. Sobe, ó Elão, Sitia, ó Média, já fiz cessar todo gemer. Pelo que os meus lombos estão cheios de angústias, dores se apoderaram de mim como as da parturiente. Contorço-me de dores e não posso ouvir, desfaleço-me e não posso ver. Isso é Isaías, 700 anos antes de Jesus vir, e ele disse, quando lhe foi dada essa metáfora da parturiente em dor, ele disse, Elão e Média, venham atacar. Quem é essa mulher dando à luz? É interpretado por Isaías como estando associado com a invasão de Elão e Média. Que se você estudou meu material de 4.000 anos de história, sabe que é o Irã. Sobre a invasão do Irã, nós cobrimos na série sobre a Terceira Guerra Mundial, que se refere a Daniel 8, uma guerra entre o Irã e os muçulmanos sunitas, e Ezequiel 38, uma guerra dos muçulmanos unidos contra Israel. Há duas guerras que o Irã parece estar envolvido e, quando o sinal da mulher no céu aparece, quando a mulher está em dor, Isaías conclama, Elão e Média saiam e iniciem o cerco. Comecem a guerra. Eu creio que este é o último. Isaías 13:8 é o bastante. Estou dando apenas a harmonia das Escrituras. É assim que entendemos a Bíblia. Não invente. Deixe a Bíblia falar por si mesma. Ela vai interpretar a si mesma. Isaías 13:8. Ficarão apavorados, dores e aflições os dominarão. Eles se contorcerão como a mulher em trabalho de parto, olharão chocados uns para os outros com os rostos em fogo. Vejam, o dia do Senhor está perto, dia cruel, de ira e grande furor, para devastar a terra e destruir os seus pecadores. As estrelas do céu e as suas constelações não mostrarão a sua luz, o sol nascente escurecerá e a lua não fará brilhar a sua luz. Então, neste caso, a mulher que está dando à luz e os outros sinais celestes estão associados com o dia do Senhor, que é a ira do Senhor sobre os pecadores durante a tribulação. Então, outra vez, o que Apocalipse 12 está nos dizendo? Se harmonizarmos as Escrituras, parece cada vez mais que está associado com o início do dia do Senhor, que se chama tribulação. Muito bem, aqui está. Aí está o sinal e esse é meu último texto. Isso é o que, em inglês, claro, acontecerá em breve. 1 Coríntios 15:51. É impossível ser mais claro que isso. Eis que eu lhes digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade, quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Portanto, o que fazemos, meus amados irmãos? Mantenham-se firmes e imóveis. O que imóvel significa? Não se desloque ou mude, que é o que tenho visto sempre, pessoas mudando e saindo da posição o tempo todo. Seja imovível neste tempo. Eu tenho o mesmo trabalho por 16 anos. Creio que pouquíssimas pessoas podem dizer o mesmo. Nesta geração, eu mantive o mesmo emprego e tenho pastoreado a mesma igreja por 16 anos. O que isso significa? Imovível. As pessoas vêm e vão, as pessoas me rejeitam, me criticam. Imovível.
Por quê? Porque eu sei que o tempo está próximo, imovível. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que, no Senhor, o trabalho de vocês não é vão. Você sabia que quando estava ensinando isso, um jovem sem qualquer qualificação teológica, sem treinamento, nunca ganhou ninguém para o Senhor? Me criticou e disse: Você fala muito de ministério. Fala muito em trabalhar para Deus, fala muito em realizar obras para Deus. O cristianismo não é isso. E eu pensei, Deus, eu quero ouvir a todos, mesmo aqueles que não são qualificados, mesmo aqueles que não têm frutos. Eu imagino que talvez Deus esteja falando comigo e eu digo, Deus, me mostra. E eu vi. Abra 1 Coríntios 15. E eu li, a trombeta soou o arrebatamento. E pensei, e daí, Deus? E ele disse, continue lendo, sempre abundantes na obra do Senhor. E eu pensei, uau, isso está ligado diretamente com a ressurreição dos mortos e o arrebatamento da igreja. Quando devemos trabalhar para Deus? Quando devemos ser loucos em fazer coisas para a igreja? Quando mais, se não nos últimos dias? Deixe que façam graça com você. Eu vou sempre abundar na obra do Senhor. Sabiam que eu estive em 5 cidades em 2 semanas? 5 cidades. Você acha que é fácil? Acha agradável? Comendo todo tipo de comida em diferentes climas, em diferentes voos, isso não é agradável, sempre abundando. Por que eu faço isso? Sempre abundando na obra do Senhor. Por que eu faço isso? Sabendo, você precisa saber que o seu trabalho não é vão no Senhor. Seu trabalho no mundo será em vão, será queimado um dia, mas o seu trabalho no Senhor. Eu não disse que todos vocês precisam se tornar ministros, você pode trabalhar em negócios, mas compartilhe Jesus agora, convide as pessoas para a igreja agora, espalhe o evangelho, ore por suas almas, especialmente aqueles que te odeiam, especialmente aqueles que te dão muita dor de cabeça. Você não está sozinho, todos nós passamos por isso. O mundo está em uma loucura agora, o diabo está para liberar sua fúria. Estaremos longe daqui em breve. O que quer que aconteça, não importa, abunde na obra do Senhor, sabendo que seu trabalho não será em vão no Senhor.